Vamos falar hoje de um assunto delicado, mas super importante e que, em algum momento, afeta quase todas as famílias: o imposto sobre herança. Já parou para pensar que a falta de informação sobre o tal do ITCMD pode transformar um momento que já é de luto em um verdadeiro pesadelo burocrático? Pois é, entender as regras do jogo é, sem dúvida, o primeiro passo para garantir a tranquilidade de quem fica. A gente sabe que enfrentar o luto já é um processo extremamente desafiador. As emoções ficam à flor da pele, e para além da dor da perda, existe um mundo de decisões que precisam ser tomadas. E é justamente nesse turbilhão de sentimentos que aparecem as questões práticas, burocráticas, que não dão para adiar. Uma delas é a sucessão dos bens. E claro, a principal dúvida, que gera muita dor de cabeça, é o imposto sobre a herança. Ok, então, para entender o imposto, a primeira peça do nosso quebra-cabeça é saber exatamente quando a herança acontece do ponto de vista da lei. E olha, esse momento é muito, mas muito específico. O termo jurídico para isso é transmissão causa-mortis. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples. É a passagem do patrimônio do de cujus, que é o termo técnico para a pessoa que faleceu, diretamente para os seus sucessores. E é exatamente essa transferência que funciona como gatilho para a cobrança do imposto. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, a base de tudo. O nosso Código Civil estabelece o que os juristas chamam de princípio da Saisine. O que isso quer dizer na prática? Que a transferência da herança é imediata, é automática e acontece no exato instante do falecimento. Não é algo que depende de papelada ou que acontece depois, não. Legalmente, a propriedade muda de mãos ali, naquele momento. Bom, se a gente já sabe que essa transferência é imediata no momento da morte, podemos finalmente dar um nome para o imposto que incide sobre ela. É aí que entra o famoso ITCMD. ITCMD é a sigla para Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, ou seja, ele vale tanto para heranças quanto para doações feitas em vida. Um ponto-chave aqui é que ele é um tributo estadual, então as regras podem variar um pouco de um estado para o outro. Mas existe uma proposta de lei complementar, a 227, que busca justamente criar normas gerais para o país todo, para unificar o entendimento. Certo? Mas quem paga essa conta? A lei é bem clara quanto a isso. O contribuinte é o sucessor, ou seja, é a pessoa que está recebendo os bens ou os direitos. Pode ser um herdeiro, um legatário, que é alguém que recebe um bem específico deixado em testamento, ou qualquer outro tipo de beneficiário. Agora, muita atenção aqui, porque essa é talvez a maior fonte de confusão sobre o assunto. É fundamental a gente separar o momento em que a obrigação de pagar o imposto nasce do momento em que ele é de fato calculado e pago. E esta tela ilustra perfeitamente o ponto crucial. O fato gerador, ou seja, o gatilho que cria a dívida do imposto, é a morte. Ponto final. O inventário, seja ele na justiça ou no cartório, é o procedimento administrativo que vem depois. Ele serve para formalizar a partilha, avaliar os bens e só então calcular e recolher um imposto que legalmente já era devido desde o momento do falecimento. E para não deixar nenhuma dúvida, a legislação mais recente reforça essa ideia de forma explícita. Este artigo basicamente diz o seguinte: não importa se o inventário começou ou não, a obrigação de pagar o imposto já existe. A dívida tributária, para todos os efeitos, nasce junto com o falecimento. Tudo bem, a gente já entendeu o que é o imposto, quando ele nasce, mas agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que ele é calculado na prática? O processo pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, soma-se o valor de mercado de tudo que faz parte da herança. Segundo, e isso é muito importante, subtraem-se as dívidas comprovadas que o falecido deixou. O imposto incide sobre o patrimônio líquido, não o bruto. O resultado dessa conta é o que a gente chama de base de cálculo. E terceiro, sobre essa base, a gente aplica a alíquota do imposto. A lei detalha bem essa parte. Só podem ser deduzidas as dívidas que comprovadamente já existiam antes do falecimento. Isso é uma forma de proteção, para garantir que o cálculo seja justo e que reflita o real aumento de patrimônio que os herdeiros estão tendo. E qual o percentual a ser pago? A regra agora é a da progressividade. Como o gráfico mostra, a lógica é bem simples. Quanto maior o valor da herança que cada um recebe, maior vai ser o percentual do imposto. A ideia é ter uma tributação mais justa que pese mais sobre quem recebe mais. Ao entender todos esses mecanismos, a gente sai do campo da incerteza, do achismo, e entra no campo do conhecimento.
E é justamente com informação que se pode começar a pensar em planejamento. A grande questão é, sabendo de tudo isso, o que pode ser feito? Como advogada especialista em sucessões, doutora Ivete Anes sempre enfatiza, organizar a sucessão em vida é a chave de tudo. Ferramentas como uma holding familiar, por exemplo, permitem que essa transferência de patrimônio seja planejada, evitando que o imposto apareça como uma obrigação surpresa bem no meio de um momento de dor. É a diferença entre apagar um incêndio e evitar que ele comece. Então, para a gente amarrar bem as ideias, vamos recapitular os pontos essenciais. Primeiro, o gatilho do imposto é o óbito, não o inventário. Segundo, a base de cálculo é o valor dos bens menos as dívidas. Terceiro, as alíquotas são progressivas. E quarto, quem paga a conta é quem recebe herança. Dominar esses 4 pontos é fundamental. No fim das contas, conhecer o ITCMD não é sobre evitar a dor da perda. Isso é impossível. É sobre não adicionar a essa dor um sofrimento financeiro e burocrático desnecessário. A organização da sucessão, feita com base no conhecimento, é um verdadeiro ato de cuidado com o futuro daqueles que amamos. A pergunta que fica é: por que deixar para o momento mais difícil aquilo que pode ser planejado com tranquilidade hoje?